Erg, o 10º planeta, parte 7. Roger Feraldi. Operação Mutação. De fato, meu imperador, infelizmente é o que vem ocorrendo. Eles estão usando uma técnica, talvez um aparelho, ainda não sabemos ao certo, que não só o inefável Hakasha, semblante carregado, olhou fixo para a cana curvado à sua frente. O que tens a me dizer sobre os morgues que perdemos? Perdão, inefável imperador, mas as baixas, se é que se pode dar esse nome, entre os ergues foram bem maiores. Nessa primeira invasão, mais de 180 ergues foram invadidos e apenas 15 dos nossos foram expulsos dos corpos mentais ocupados. E esses 15 morgues, onde estão? Essa é uma pergunta que não posso responder com segurança. Estão mortos ou apenas desaparecidos? Segundo nossos eminentes cientistas, estão em estado de vida suspensa, entre o mundo astral e mental de Erg. O que chamam de vida suspensa? Não se encontram totalmente vivos, nem totalmente mortos. Como assim? Explica melhor. Grande imperador inefável, senhor da vida imortal. Significa que estão inconscientes, prisioneiros desse plano intermediário. E o que podemos fazer? Já tomei todas as providências cabíveis para resolver essa situação em que se encontram nossos irmãos. Quero que não poupes nenhum esforço, tecnologia ou energia a fim de libertar esses morgues. Agora fala-me da segunda etapa da invasão, ordenou o inefável, mudando bruscamente de assunto, como era de sua natureza, sempre impaciente. Antes dessa segunda etapa, se me permite, precisamos resolver alguns problemas que têm acontecido com bastante frequência. Problemas? Que problemas? O inefável começava a se irritar novamente. Alguns dos nossos estão se tomando visíveis, outros continuam a ser retirados abruptamente das mentes conquistadas. O que tem sido feito para evitar tais acontecimentos? Estamos tentando. O imperador elevou a voz, encolerizado. Garanto que chegaríamos a um resultado satisfatório, disse Hana de forma tímida, tentando ser apaziguador. A pergunta veio incisiva, direta. Em quanto tempo? Breve, muito breve, foi o que conseguiu responder o comandante. Breve é muito vago. Exijo soluções imediatas. Estamos, meu imperador, trabalhando arduamente para chegar a essas soluções. Sejamos objetivos. Quantos morgues, depois do primeiro ataque, desapareceram? 15. Alguns ficaram visíveis e não desapareceram. Assim aconteceu. Quantos? Uns 80 ou 90. O número exato trarei oportunamente. Essa visibilidade é permanente. Sim, inefável, enquanto permanecerem na atmosfera de Erg. De nada adianta, então, ficar invisíveis para entrar com mais facilidade na mente dos Ergs. Nossa invisibilidade tornou-se inútil. Anula nossa invisibilidade como também nos retira de forma brusca das mentes já invadidas. Antes de mais nada, ordeno que se mude imediatamente nossa tática de invasão. O que o inefável ordena? Vamos aparecer em nossas formas físicas criadas, com nossas naves, e atacar sem mais delongas os ergues. Devemos então reforçar nossas hostes? Dobra nosso efetivo envolvido nesse projeto. Ficas responsável por esta nova tática de invasão. Porém, isso é muito importante, só eliminem os ergues em casos extremos. Quero que passem a usar os raios de luz paralisante. Nosso objetivo não é destruir os ergues ou seu planeta, apenas os queremos inconscientes, para poder utilizar seus corpos mentais. Entendeu bem, comandante Hona? Perfeitamente, inefável, senhor da vida imortal. Dessa vez não admito erros. Quero uma ação coletiva perfeita. E quanto à barreira de partículas de antimatéria, colocada em torno do planeta Erg? Quanto a isso posso afirmar que não existe falha nenhuma.
Uma das naves dos Zergs, que tentou ultrapassar essa barreira, foi inteiramente desintegrada. Meu oficial auxiliar, comandante Oleg, trata pessoalmente desse assunto, me enviando todos os dias um relatório completo e minucioso sobre as ocorrências nessa região. Não há possibilidade alguma de falha no cinturão de antimatéria? Nenhuma possibilidade. Ótimo! Eles se encontram presos em seu próprio planeta. O comandante Hanna esperava novas ordens ou novas perguntas. Como não viessem, dirigiu-se ao imperador, quando iniciou essa nova operação? Imediatamente, limitou-se a dizer o inefável. A Operação Mutação prosseguia com pleno êxito na região dos Tugs. Depois de instalada no local apropriado, a equipe de biologia genética havia construído um enorme complexo, com placas finas de um material parecido com metal. Situado a 2 metros do solo, consistia em laboratório completo, com ampla sala de cirurgia, acomodações para toda a equipe e um enorme salão, onde foram colocadas 2.000 camas de cristal anatômicas, superpostas de 3 em 3, como beliches. O trabalho desses cientistas genéticos obedecia de forma rigorosa ao seguinte procedimento: inicialmente o Tug era sedado. Era então levado para uma das salas e totalmente limpo com jatos tépidos de ar de coloração areia. Depois recebia jatos frios de cor violeta, ficando pronto para a cirurgia. Essa primeira etapa era realizada com 25 tugs de cada vez. Depois eram conduzidos inconscientes para o grande salão e colocados nas camas ali existentes. Examinados pelos biólogos cientistas, tinham aferido suas condições físicas e mentais, por meio de uma espécie de capacete transparente ligado por vários fios a uma tela portátil ao lado da cama. Ali apareciam luzes coloridas, como raios, que detectavam os oxônios e as sinapses entre os neurônios, que eram então interpretadas pelos biólogos. Se fosse aprovado, era transportado para a sala de cirurgia. Realizava-se então aquilo que hoje chamamos de anestesia. Com o dedo indicador, o cirurgião tocava o chakra frontal do paciente, pressionando-o levemente, o que produzia um estado letárgico profundo. Em seguida, um objeto parecido a uma pistola de cano longo emitia uma luz verde, que envolvia a cabeça do Tug, concentrando-se na região occipital. Um cone de vidro opaco era colocado no crânio, e logo começava a mudar de cor, finalizando com uma coloração azul escuro, que ia se refletir numa tela alabastrina, ao lado da cama, tendo na parte de baixo um mostrador semelhante a um relógio de 8 ponteiros. Imediatamente o operador mudava a posição desses ponteiros, colocando todos na parte superior, onde existia um quadrado de cor amarela. Logo, com um bastão do tamanho de um lápis, tendo na extremidade uma pequena esfera de vidro brilhante, tocava primeiro o cone opaco, depois a tela alabastrina, acendendo e apagando a esfera em movimentos circulares. Depois de um certo tempo, bastão e tela adquiriam uma coloração verde, transmutando-se em vapor da mesma cor, que impulsionado por força invisível, ia em forma espiralar invadir todo o cone opaco, circundando-o com um zumbido, e movimentando os 8 ponteiros do relógio. Estava terminada a mutação no DNA e no genoma do Tug, operação realizada sem qualquer sofrimento ou dor. Quantos já são com esse? Perguntou Obion para Tessá, indicando um Tug, que permanecia inconsciente em uma mesa de cristal branco. 275 com este, respondeu a moça, sem tirar os olhos de uma espécie de relógio com 2 ponteiros maiores e 4 menores, pendurado em um tripé ao lado da cama. Esse relógio, de feitio quadrado, possuía 4 quadrantes, cada um de uma cor. Na parte superior azul, na inferior amarelo e nas laterais, de um lado verde, do outro violeta. Faltam 1725 para perfazer o total de 2.000 casais de Tugs, disse Tessá, desviando o olhar e encarando seu marido. Ainda falta muito, disse o outro.
Vou providenciar o necessário para não atrasar o projeto. Albion, que era o gerente da Operação Mutação, se retirou, deixando sua mulher entregue ao trabalho que estava realizando com a equipe. O Trutug já havia sido colocado na cama cirúrgica e Tessa ia começar a intervenção, quando Albion, bastante agitado, quase derrubou a cama de cristal. Tessa. Tessa. Estamos em perigo. Vamos abandonar o mais rápido possível esse lugar. Que foi? A moça teve um sobressalto. Foram vistos 2 ovoides coloridos, a poucos metros da entrada principal. Os morgues. Foi a única coisa que Tessa conseguiu dizer. A invasão. Oleg, lugar-tenente do comandante Hanna, cumprindo as novas ordens do imperador, começou a atacar com os raios paralisantes, montados em suas naves, a região norte de Erg. Ao mesmo tempo Ratinov, o governador, junto com o administrador dessa província do Império, começou a organizar a defesa. Ulair, temos que contra-atacar imediatamente. Mas senhor, que armas usaremos? Aquelas que possuímos. Que são muito poucas. Melhor que nenhuma. Acho mais conveniente, governador Ratinov, consultar nossa bióloga Tessa. Afinal, ela é filha de nosso imperador e lá se encontram vários cientistas. Ratinov não respondeu logo, parecia refletir nas propostas do seu assistente, mas Ulair continuou, ante o silêncio do governador, a ponderar. Os cientistas encontram-se perto da sede do governo e foi interrompido por Ratinov. De fato, a distância que nos separa das montanhas onde vivem os Tugs é de apenas meia hora de caminhada no meio da mata. Não sei. Talvez tenhas razão, o governador estava indeciso. O administrador insistiu. A vegetação abundante impediria que nos vissem, se optássemos por essa solução, o senhor não concorda? Solução que acho inadequada. Por quê, senhor? Porque não vai resolver de modo definitivo nossa situação, que é precária, extremamente perigosa. Mas com essa consulta, pelo menos teríamos uma diretriz sobre qual rumo tomar. O administrador continuava insistindo em que deviam consultar os cientistas. Não adianta, Ulair, já sei de cor o que irão me dizer. O senhor já sabe? Sei, Ulair. Que são contra qualquer ato beligerante, e que, segundo o que prega nosso imperador, devemos nos ocultar do melhor jeito possível, pois nossa meta não é fazer a guerra contra os morgues, mas sim abandonar nosso planeta na ocasião propícia. E o senhor vai cumprir essa ordem do nosso imperador? Não. Tenho alguns aliados importantes que comungam das mesmas ideias. Portanto, meu caro, não pretendo consultar os cientistas que estão na região dos Tugs. Então o que usaríamos para combater esse ataque dos morgues? Contra essa poderosa tecnologia deles, só temos uma opção. Qual, governador? O uso do átomo desdobrado. O átomo desdobrado? Ulair estava atônito. Quase sem fala, gaguejando, perguntou: o senhor está consciente das consequências? Plenamente. O chamado átomo desdobrado era uma fissão nuclear, que essa raça realizava bombardeando o núcleo atômico com a combinação das 7 forças solares, convertidas umas nas outras. Isso provocava uma reação em cadeia, átomo desintegrando átomo, gerando uma força inimaginável para nós, tão poderosa que podia desintegrar até mesmo um corpo celeste. Mas senhor, usar o átomo desdobrado? O administrador estava em pânico. Ratinov não teve tempo de responder, pois seu secretário, entrando na sala, anunciou a presença na antecâmara do gerente do projeto biológico Mutação, Albion, que desejava uma entrevista de emergência. O inefável recebeu o comandante Hanna, que veio lhe apresentar as últimas notícias sobre a invasão de Erg. Poderá parecer estranho ou incoerente ao leitor a escolha desse astro, em todo nosso sistema solar?
quando sabemos que existe um número infinito de sistemas solares idênticos àquele ao qual pertencia ERG. Porém, como já referimos anteriormente, a escolha recai nesse planeta por ser o único que apresentava condições análogas e vibrações adequadas à sobrevivência dos Morgues. Além disso, ERG situava-se em uma dobra do espaço que coincidia com o planeta dos invasores e, embora se encontrasse em outra dimensão, havia relação entre os hiperespaços de ambos. Imperador inefável, Senhor da vida imortal. Saudou Hana. Já conquistamos praticamente toda a região norte de ERG, e dei ordens explícitas a Oleg para começar a invasão da região sul. Teremos muito em breve todo o planeta em nosso poder. Mas isso é muito bom, disse o inefável alegre, um sorriso nos lábios finos. Fico feliz ao ver meu imperador satisfeito com meu trabalho, disse Hana, subserviente e bajulador. E quanto aos nossos prisioneiros entre os mundos astrais e mentais de ERG? Perguntou o inefável, ignorando as palavras lisonjeiras de seu comandado. Estamos trabalhando incansavelmente para libertá-los. Que seja bem rápido, disse de forma ríspida. Certamente, senhor. O inefável, antes irritadiço, passou a uma serenidade aparente. Foi com voz pausada que perguntou, diz-me, Hana, depois que ficamos visíveis, tivemos quantas baixas? Por enquanto nenhuma, meu imperador. Ótimo! Qual a estimativa para a ocupação completa de ERG? Pelos meus cálculos, uma volta completa de nosso planeta em torno do nosso Sol duplo. Isso levaria 12 ciclos, disse o imperador pensativo. Nota do autor, para maior esclarecimento do leitor, 12 ciclos seriam, em nossa contagem de tempo, 6 meses terrestres. É o tempo aparente correto. Não acha, comandante, que é muito? Se me permite, inefável imperador, é o ideal para conquistar, sem atropelos e com perda mínima de irmãos Morgues, o planeta e a mente de todos os ERGs. Tu dizes sem atropelos? Sim, inefável. Quando estávamos invisíveis, era bem mais fácil a posse da mente dos ERGs. Agora, temos que imobilizá-los, selecionar aqueles corpos em estado letárgico, e só então proceder à ocupação total de suas mentes. Tudo isso demanda algum tempo. Os locais já se encontram previamente determinados? Todos, meu imperador. Ótimo! Exclamou o inefável, visivelmente satisfeito. Depois que a invasão tiver atingido as 4 regiões do planeta, ordeno que separes o imperador Ilion dos outros, pois quero sua mente para mim, e o inefável deu um riso curto, dissonante e sinistro. Zhukov e Agazir trabalharam febrilmente, sem descanso, por 12 dias, em seus cálculos matemáticos, consultando tábuas cósmicas, que davam as correlações astronômicas do planeta, para encontrar uma solução, a fim de neutralizar a barreira de antimatéria colocada ao redor de ERG. Finalmente, quando já começavam a desanimar, Agazir conseguiu o que tanto desejavam. Zhukov, meu caro amigo, está aqui, e apontou para a placa de material semelhante ao vidro, coberta de algarismos e signos complicados. Sempre esteve debaixo de nosso nariz, e não conseguimos enxergar. Zhukov esticou o pescoço por sobre o ombro de Agazir e esfregou os olhos cansados das vigílias intermináveis. E verdade, agora tudo está muito claro. Já podemos levar para aí bom resultado final de nossos cálculos. O imperador recebeu os 2 magos em sua sala particular, colocando-os à vontade. Senhores, sentem-se. Mas expliquem, por favor, o que significam esses rabiscos? Perguntou, apontando para a planilha dos cientistas. Peço que o façam em detalhes. Imperador Ilion, disse Zhukov, o problema não é tão complicado como pensávamos a princípio. Pode ser resolvido facilmente, e Agazir riu satisfeito. A barreira de antimatéria,
continuou Zukov. Como o senhor não ignora, oferece como dificuldade o fato de que os átomos de matéria, ao entrar em contato com os de antimatéria, destroem-se mutuamente. Conheço a teoria, disse Leon, interessado. Pois bem, usaremos a mesma técnica empregada pelos Morgues, para entrar e sair dessa barreira, continuou Zukov. Campos magnéticos podem transformar e transportar matéria de uma dimensão para outra. No campo unificado os conceitos absolutos de tempo, espaço e matéria-energia não são entidades separadas, mas sim efeitos transmutáveis das mesmas condições de distúrbios eletromagnéticos. Sob o aspecto prático, a teoria do campo unificado diz respeito aos campos elétricos e magnéticos, da seguinte maneira. Um campo de eletricidade criado por um turbilhão induz em princípio um campo magnético de ângulos retos, cada qual representando um plano do espaço. Mas como existem 3 planos do espaço, existe um terceiro campo, um campo gravitacional. Potentes geradores eletromagnéticos produzem uma pulsação magnética pelo princípio da ressonância, criando assim esse terceiro campo. Zukov terminou sua complicada e científica explanação. Nossas naves, por conseguinte, passariam de uma dimensão para outra, evitando a barreira de antimatéria, como se ela não existisse, completou Agassiz. Navegando no terceiro campo criado? Perguntou Ibbon. Exatamente, meu imperador, disseram ao mesmo tempo os 2 cientistas. No fim da vida, Einstein se concentrou em uma teoria do campo erradicado, que revelasse não apenas os campos gravitacionais e eletromagnéticos, 2 aspectos da mesma coisa, mas também explicasse a existência de partículas elementares e a de constantes como a carga ou a velocidade da luz. Muito bem, senhores, o que é necessário para ter esses geradores eletromagnéticos? Construí-los e adaptá-los a nossas naves aéreas, respondeu Zukov. Quanto tempo levaria a construção? Acreditamos que muito pouco. Cremos que tudo estará pronto assim que terminarem as operações realizadas com os TUIs. Vamos então construir esses geradores. Não percamos mais tempo. E Leon, levantando-se, deu por encerrada a audiência, depois de dar aos cientistas carta branca para essa missão.